Bom, pessoal, esse aqui é um projeto da Jogador Forca. É um projetinho bem simples, porém com alguns códigos mais complexos, né? É, Inicialmente aqui, no meu jogo da Forca, eu tenho algumas já funções pré-definidas, alguns métodos, que eu vou passando aqui uma por uma e explicando a lógica aqui do meu jogo da Forca, né? A gente tem um import aqui do random, mas quando a gente chegar nessa parte aqui, a gente explica ela. Inicialmente, esse projeto do jogo da forca, né, ele, ele foi definido em várias funções para ter uma melhor legibilidade. Né? Esse projeto aqui foi feito todo pelo Colab. E aí, vamos lá. A mensagem inicial que eu tenho aqui, ela simplesmente só define uma mensagem inicial para o meu projeto. Né? Então é só essa mensagenzinha aqui simples. Eu já vou até rodar ela para uma por passo eu vou definindo aqui. Né? Eu poderia ter tudo aqui junto ao mesmo código, mas aqui é somente para fim didático e para explicação. Né? Criando o arquivo, bem, por que eu tenho esse método de criar o arquivo? Esse método de criar o arquivo eu tenho porque o Colab ele não me permite deixar salvo. Toda vez que eu fecho, ele deleta tudo que eu deixei aqui. Então aqui eu já tenho pré-definido aqui, porque eu já até executei, mas se eu vier aqui, vou até excluir o arquivo. Atualmente agora não tem. E aqui eu tenho uma função aqui de criar o arquivo. Nesse arquivo aqui, eu tenho uma variável, arquivo, que vai estar recebendo todo esse meu parâmetro aqui de ler um arquivo em Python, né? Utilizando aqui o padrão up, né? Aqui o nome do meu arquivo e aqui o parâmetro do tipo do arquivo dado. Como eu vou estar escrevendo ele somente uma vez, eu coloquei para ele ser um write, né? Eu poderia estar colocando ele para ser um append, aqui poderia ser um a, por exemplo, mas como eu estou definindo ele apenas uma vez, ele está sendo como um write, né? Aí aqui eu estou adicionando alguns parâmetros, aqui está até com faltando uma letrinha, né? E aqui eu estou adicionando algumas frutas que serão adivinhadas. E no fim da minha leitura aqui, eu estou fechando essa string de conexão. Então vou rodar aqui, né, para criar meu arquivo. Na hora que eu executar o código, ele vai estar criando esse arquivo aqui para mim. Né? Como eu não executei o código, ele ainda não criou. Nessa linha aqui, eu tenho a lista de palavras, né, uma variável lista de palavras, que está me retornando um lendo arquivo. O que é esse método lendo arquivo? Esse método lendo arquivo aqui, nada mais nada menos, ele define aqui uma lista, né, de lista de palavras. Ele também tem uma variável arquivo e ele também abre esse tipo de string de conexão aqui para leitura e escrita, né? No nosso caso, vai ser leitura, porque o parâmetro aqui está como R e é de read, né? Então aqui eu vou estar lendo meu arquivo, arquivo underline frutas.txt, e aqui no meu fora eu tenho falando aqui, para cada linha do meu arquivo, eu vou estar adicionando aqui elas dentro dessa lista de palavras, né? E aqui eu estou fazendo um tratamento com essa função aqui strip para também não vir também esses contrabarras aqui. Então, quando eu já faço esse strip, além de eu tirar espaços vazios, se houver, né, eu também já faço esse tratamento aqui de tirar esses contrabarra N's, que são apenas para pular linhas, né? Se eu escrevesse meramente write aqui, eles escreveriam tudo numa linha. Então, contrabarra N é só para ter uma ideia de lista aí, uma por linha, né? E aqui eu estou adicionando na minha lista de palavras. No fim, eu fecho o fluxo, né? E eu estou retornando uma lista de palavras, ou seja, eu estou retornando uma lista, né? Então aqui na minha lista de palavras, ela vai ser retornada uma lista também de palavras vindos de um arquivo, né? Vamos lá.
Nessa quarta linha aqui, eu tenho a seleção da minha palavra secreta, né? Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando a biblioteca Random, a framework, né? E aqui eu estou dando um import aqui nela na Random, porque ela não é uma built-in do Python, né? E dando uma olhada na documentação, eu achei também um método choice, né? Que ao eu colocar uma lista dentro desse random aqui, ele vai automaticamente selecionar uma lista, ele vai automaticamente selecionar um item da minha lista, né? Então aqui eu vou estar retornando minha lista e ao mesmo tempo aqui para fazer um tratamento mais para frente, eu estou retornando ela já toda em maiúsculo, né? É, aqui eu tenho algumas variáveiszinhas, essa aqui é do tipo bool, essa aqui é do tipo int, né? Isso aqui é para o meu laço de interação ali para o jogo. Quando eu chegar no while, eu vou estar explicando um pouquinho esse laço aqui, essas duas variáveis de acertou e enforcou, né? Que estão como bool. Aqui, na minha lista de palavras, na minha lista de letras, o que seriam essas listas de letras? Na hora que eu executar esse código aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Na hora que eu executar esse código aqui, essa lista de letras vai ser preenchida automaticamente já para mim com esses tracinhos aqui, né? Para definir qual, qual cada uma como uma letra aqui dentro, né? Então aqui eu vou parar, vai dar um erro aqui, mas ainda não é nada demais. Aqui está falando que está errado, mas é só porque eu parei a execução. Aí aqui essa lista de letras que vai estar me retornando aquelas letrinhas aqui, né? E conforme eu for acertando, por exemplo, A, ele vai colocar aqui, né? Aí se eu colocar outra letra aqui, por exemplo, ele já vai preenchendo para mim aqui automaticamente, alterando. Essa verificação aqui a gente faz dentro desse métodozinho aqui, dessa função, mas eu já volto nela aqui para explicar, né? Vamos vir aqui focar nessa lista de letras, e aqui eu faço uma lista comprehension, ou uma compreensão de listas, né? Aqui eu estou colocando um comentáriozinho somente para a leitura disso. Isso é uma coisa, uma funcionalidade do Python, particularmente eu não vi em outra linguagem de programação. Eu já vi em Java e C Sharp atualmente só, mas é uma coisa nova, né? Essa list comprehension, né? Ou compreensão de lista, né? O que ela faz aqui? Como eu posso ler isso aqui, né? Aqui eu posso ler o seguinte: aplique essa expressão para cada item, ou seja, para cada letra dentro da minha palavra secreta, né? Então, a cada letra da minha palavra secreta, eu vou estar aplicando isso aqui. Aqui está mais ou menos também o que está escrito aqui embaixo, né? A expressão, o item e a lista, né? Então, a expressão seria colocar esses underlines em cada palavra que eu tenho na minha palavra secreta e a cada letra, né? Aqui é só um print normal para eu imprimir isso aqui já. Aqui, de acordo com a minha escolha aqui em cima, ele já automaticamente gera para mim. Se for morango, ele já vai adicionar uma palavra de 8 letras, né? Se for banana, já 6 letras, né? Então, ba, banana, 6 letras, né? Se eu errei a matemática, me perdoe. Eu estou explicando aqui rapidinho, né? Aí aqui, voltando aqui para as variáveis de acertou ou não, aqui eu utilizei o seguinte, uma expressão booleana aqui dentro de um while para dar o loop aqui no meu jogo, né? Então aqui está falando aqui, enquanto não acertou e não enforcou, eu vou entrar nesse loop, né? Então aqui ele não acertou e ainda ele não enforcou, né? Então aqui vai dar true and true,
E isso aqui vai continuar num loop de 7 tentativas. Aqui que eu já coloquei. Aqui é um contadorzinho de tentativas, né? Bem básico isso aqui. E aqui eu tenho outra já funçãozinha aqui de define chute. E eu tenho uma variável que está recebendo um chute. Então nessa função aqui de define chute, é uma função input que vai estar me retornando uma string, né? Que o usuário digitar aqui na minha linha, né? E o que ele vai digitar é a letra, né? Então aqui eu tenho um input aqui e está falando aqui, digite a letra do chute. Se eu digitar A, ele vai guardar aqui numa variável local do define chute. Aí ele já faz todo o tratamento aqui também conforme eu fiz lá em cima, né? Aqui eu dou o strip porque eu posso adicionar diversas formas. Deixa eu colocar um exemplo aqui de diversas formas, né? Aqui eu tenho uma letra, né? Eu posso, aqui eu já fiz aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho o tratamento do upper e do strip, né? Então, o que que acontece? Como eu vou fazer o tratamento desse upper? Por quê, né? Esse tratamento do upper, eu posso inserir um A aqui maiúsculo ou minúsculo e ele vai ter que aceitar, né? Aqui ele já tem aqui, ó, o A, né? Eu não faço ideia de qual, acho que laranja, deve ser laranja, né? Aí se eu colocar um L aqui, que deve ser melancia. Aí eu coloquei um L aqui, eu também posso colocar um monte de espaço, M maiúsculo, um monte de espaço, ó. Digitar Enter, ele também já vai inserir aqui para mim, mesmo colocando esse monte de espaço aqui, né? Então eu já faço todo esse tratamento aqui de inserção aqui do usuário, né? E aqui ele vai me retornar aqui esse chute. E vai me retornar uma string, né? Um char. No Java seria um char, né? Aqui ele está dando erro porque eu só parei exatamente a execução, então ele vai estar me retornando esse chute, né? Esse chute é a letra do chute, né? E aqui eu faço uma verificaçãozinha aqui. O que é essa verificação aqui? Se essa minha letra, no caso se eu digitar um A aqui, estar dentro aqui da minha palavra secreta, essa expressão aqui vai me retornar um true ou false. Se for false, eu vou aqui vir aqui, vou adicionar mais uma tentativa e ele vai desenhar essa forca aqui para mim. Esse desenho da forca é só ilustrativo mesmo. Eu vou passar aqui só de parâmetro aqui a tentativa para minha função desenha forca e de acordo com o número ele só vai desenhando aqui para mim, né? Se eu errei uma vez, né, ele já desenha o topo da forca e a cabecinha e aqui no final, né? Se já for o quinto erro aqui, ele já desenha isso aqui tudo, e no final desenha isso aqui. E vai de acordo com o número de acertos e erros, né? Isso aí eu vou demonstrar depois. Vou colocar alguns exemplos aqui no vídeo também. E isso aqui é no se não tiver essa letra. E por fim aqui eu tenho mais uma funçãozinha aqui. Acho que é a penúltima ou a penúltima ou antepenúltima, que tem essas duas aqui, mas elas são bem iguais. Eu tenho um verifica chute existente, né? Essa verifica o chute existente, acho que é a função mais complexa que tem aqui. Ela recebe três parâmetros, que é o chute, a palavra secreta e a lista de palavras, né? Então, a gente vindo aqui para a função verifica chute existente, a gente tem uma variável local aqui, posição da letra, igual a zero, né? E aqui eu começo um for, né? Aí eu procuro aqui, para cada letra dentro da palavra, isso aqui eu tive que fazer uma pesquisa sequencial, porque eu queria procurar por toda a lista ali da palavra, né? Então, para cada letra dentro da palavra, lembrando que uma string é uma lista, é tratada como uma lista aqui no Python, né? Então essa letra aqui, eu já faço esse tratamento aqui novamente de jogar ela para upper, né? E aqui eu
compara aqui o meu chute que já está tratado com a letra que eu estou vendo aqui na minha primeira interação. Então, se for abacaxi, minha letra, se eu chutar B, primeiro ele vai perguntar aqui para minha primeira letra aqui, que vai ser o A de abacaxi, né? B é igual a palavra? Não. Ele já vai adicionar a posição da letra aqui, né? Mais um para eu adicionar, para fazer aquela interaçãozinha que eu falei ali no início, né? Por exemplo, aqui eu estou comentando, né? Vai ficar melhor assim. Se eu adicionar aqui, quero o A, né? Então, chutei o A. Na hora que eu adicionar o A aqui, na minha primeira, como é uma pesquisa sequencial dentro de uma lista, aí eu digito aqui letra A, tem dentro da palavra secreta, né? Aqui ele vai falar que é verdadeiro. Faço o tratamento aqui da minha letra para já ficar maiúsculo. E aqui, ó, na minha primeira posição, que é a 0, eu vou o quê? Adicionar a letra. Então vem aqui e adiciona a letra, né? Já para a segunda aqui, ele vai falar que contém, né? E ele vem aqui novamente e fala o seguinte, ó, letra, ele vai falar letra, vai aumentar a letra para o A maiúsculo, e aqui ele vai colocar aqui, o meu chute é igual a essa segunda letra, a minha segunda letra é a B de abacaxi, né? Ele vai falar que não é, vai adicionar uma posição aqui da minha letra, né? E volta aqui para o C. Aí ele vai falar que o A aqui, né? Abacaxi, né? E assim vai, ele vai adicionando dessa forma. Então, basicamente essa funçãozinha aqui da verifica chute é uma pesquisa sequencial bem simples, né? Pesquisa mais simples que tem, a mais custosa talvez também, mas é um joguinho bem simples. Aí aqui eu faço duas verificações no final de cada chute que eu der, né? Ele faz a verificação aqui se enforcou, né? Se for igual a 7, se eu chegar na minha sétima tentativa, aqui vai ficar true. E aqui, como vai ficar um false e um true, ele vai dar false, vai sair e vai quebrar o loop, né? A mesma coisa se eu cheguei aqui no fim, né? Como eu faço a verificação que meu usuário acertou todas as letras, né? Eu só faço aqui uma verificação do se isso aqui estiver contendo dentro da minha lista, se isso aqui não estiver dentro da minha lista, na verdade, é porque eu já tenho todas as letras acertadas, né? Então aqui recebe um true, né? E mesmo aqui sendo um false, que vai quebrar o loop e vai quebrar a lista aqui novamente, né? Dependendo da minha, se eu ganhei ou acertei, se eu ganhei, só vai aparecer uma mensagenzinha aqui, um desenhozinho de você ganhou, parabéns, né? E aqui por fim, a mensagem da derrota, que está passando uma palavra secreta de parâmetro, né? Para simplesmente só imprimir aqui. A palavra era, aí aparece aqui para mim o nome da palavra e uma caveirinha aqui que você perdeu, né? E aqui a gente vai, vou dar um exemplo aqui, vou rodar uma vez, eu vou colocar um A aqui, né? Aí aqui é o abacaxi, né? Vou acertar de propósito, aí eu posso colocar aqui maiúsculo, né? Posso colocar aqui também minúsculo. Ele vai colocar aqui, você ganhou, parabéns, né? E aqui, jogando mais uma vez, vou errar aqui de propósito. Vou colocar aqui. Aí ele vai desenhando isso aqui a cada errinho que eu der. Esse aqui é o que eu te falei, que é de acordo com os erros aqui, ele vai imprimindo aí em cima. Aí aqui o que? Vou colocar mais um que aqui, eu tô errando tudo aqui de propósito. Aí aqui no fim eu tenho o meu bichinho enforcado. Aí, puxa, você foi enforcado. A palavra secreta era banana. E aqui você perdeu. Esse é o projetinho aqui de Python que eu fiz. Vou estar evoluindo agora para orientação a objeto. Não necessariamente esse jogo da forca aqui, mas em um outro projeto. Vou demonstrar aqui orientação a objeto. E também
Herança de reaproveitamento de código aqui, aprendendo mais bibliotecas também do Python. E é isso. Vou estar disponibilizando esse projetinho aqui no Colab, né? Aqui tem alguns extras aqui também, do tipo também aqui, um pouco aqui de list comprehension, um exemplo, né? Aqui eu tenho coleções, aqui o tipo set, né? Muito bom. Aqui eu tenho tuplas, né? Se eu dar um exemplo, né? Eu posso verificar aqui se tem uma coisa dentro do set ou não, né? Aqui eu tenho as tuplas, né? Isso aqui não é tupla, tá, gente? Isso aqui fui passar o olho rápido. Isso aqui é somente uma verificação aqui para eu acessar o índice no set. Eu preciso descrever para ele uma coisa, né? Poderia estar escrevendo aqui Xuxa, por exemplo, né? Para ele ver se possui dentro da minha lista isso aqui, né? E eu entro no set através assim, né? Consigo verificar. Isso aqui são tuplas. Tuplas são elementos que não são modificáveis, né? Então vou ter várias listas, assim, são um tipo de listas não modificadas, eu não consigo remover, modificar também, né? E eu também consigo ter um mix, né? Eu consigo ter uma lista de tuplas também, né? Eu vou rodar aqui, ó, tenho duas tuplas aqui em cima, diferentes, né? E aqui eu tenho uma lista de tuplas, né? Aqui eu tenho a forma também de acessar as minhas tuplas, né? Aqui eu estou acessando a minha primeira tupla, que eu tenho Josi e a idade. Aqui eu tenho Samira, idade. Aí aqui eu tenho como acessar minhas tuplas dentro da lista também, né? Então, acessando aqui minhas tuplas dentro da lista aqui, se eu apenas digitar aqui lista zero, ele já acessa para mim a, a tupla inteira, né? Se eu quiser pegar um elemento da minha lista, eu já passo desta forma aqui, né? Então, na tupla zero, pego o parâmetro zero, né? Então, na tupla zero, né? Eu estou pegando a minha primeira posição. Aí na tupla zero, que é essa aqui ainda, que eu estou selecionando, pega a segunda posição. Aí aqui eu já passei aqui, ó, minha tupla, na segunda tupla, né? Começa com zero, minha segunda tupla, e aqui eu estou pegando a primeira posição. E no fim eu estou pegando a última posição. Tem alguns extrazinhos aqui, eu tenho conversões aqui, eu posso converter a tupla para uma coleção, né? Eu posso converter a tupla para uma. Aqui eu estou criando a tupla, na verdade, né? Aí aqui eu estou convertendo uma tupla para lista, né? É bem simples, é só um métodozinho aqui de list. Eu posso estar convertendo a lista para tupla, tá? É só um métodozinho. E eu também posso estar convertendo aqui, no caso aqui já é uma tupla, né? Então aqui eu estou convertendo uma tupla para set, então eu posso converter qualquer coisa para qualquer coisa, que são só exemplos, né? Só utilizando esses métodos set, tupla, list, né? E aqui tem alguns também exemplos aqui de leitura, né? Uma coisa mais explicada também da leitura de arquivos. E para quem não, aqui tem uma leitura de arquivo aqui protegida pelo Python, né? Isso aqui se der algum erro quando eu fecho, antes de fechar o arquivo, o Python tem esse métodozinho aqui de ler arquivo e eu não preciso nem colocar o close, né? Então ele já fecha aqui para mim automaticamente. E o list comprehension, para quem não entendeu quando eu expliquei, aqui tem uma explicaçãozinha aqui da list comprehension. Eu posso utilizar com expressões. Deixa eu sair daqui. Eu posso utilizar somente passando uma expressão, mas eu também posso utilizar um if dentro de uma list comprehension. Eu posso utilizar vários ifs aqui, como na list comprehension. Também eu posso utilizar um if else aqui dentro de uma list comprehension, né?
E esse é meu projeto aqui em Python, estou disponibilizando todo ele, né? E vem com esses extrazinhos também, se a pessoa quiser dar uma olhada, uma lida, teste, né? Vai estar disponível para vocês utilizarem também. Então é isso, obrigado, tchau, tchau.